Boa noite, boa noite. Boa noite, vocês estão bem? Jonatas, eu já respondo o seu inbox, é que eu já ia entrar na live. Todo mundo bem? Vamos começando? Vamos falar de Mateus hoje? Tô enrolando um pouquinho pro povo ir chegando. Oi, Bruno! Tá chovendo e fazendo frio onde, gente? Quinta-feira eu tô correndo pro calor do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos começando. Quinta-feira eu tô no Rio para comemorar meu aniversário. Bora lá falar do Evangelho de Mateus. Nossa aula de número 7. Passou rápido, né? Daqui a pouco 2 meses que a gente tá fazendo aula aqui já. Na verdade, já tem 2 meses, né? Porque semana passada a gente não teve aula por conta do carnaval. Ah, você tá no Porto. Sempre tem bolo no aniversário, né, gente? Só não vai ter aqui? Bora lá! Essas aulas, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, a gente está falando sobre noções básicas da Bíblia. É um curso aberto, não é um curso fechado. O que significa no curso aberto? Que eu vou colocando as aulas no cronograma de acordo com a necessidade de vocês. Então, eu tinha um planejamento e aí, por conta da demanda de vocês, eu fui ajustando esse planejamento e iremos assim até o dia 11 de julho. Essa aula não tem replay, só para quem está inscrito. Aí tem gravação por 1 ano, tem material, tem certificado e inscrições no link da bio. Vamos começar a aula. A gente falou sobre o Evangelho de Marcos em 2 aulas. Eu espero terminar o Evangelho de Mateus em 1 aula, mas provavelmente não vai dar, né? O Evangelho de Mateus é o primeiro na ordem dos evangelhos. E a gente falou do Evangelho de Marcos primeiro e não de Mateus, porque o Evangelho de Marcos é, até o momento, o mais antigo, tá? Então, o Evangelho de Marcos, embora seja o mais antigo, ele não é o primeiro. E a gente tem aqui alguns palpites sobre por que Mateus é o primeiro. Um deles é que a partir do 2º século era o evangelho mais conhecido, o evangelho mais famoso, mais badalado no cristianismo primitivo. E é um evangelho muito especial, é também o meu favorito, e hoje vocês vão descobrir por quê. De quando que é o Evangelho de Mateus? A maioria dos estudiosos concordam que Mateus foi escrito ali entre 80 e 90 depois de Cristo, mas tem outros estudiosos que arrastam mais esse tempo e acredita que ele é lá por volta de 110 depois de Cristo. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Não sabemos mesmo, a gente não faz ideia de quem escreveu o Evangelho de Mateus, mas ele é atribuído ao apóstolo Mateus desde o cristianismo primitivo. Até aí tudo bem? E aí que a gente precisa fazer uma exegese do livro de Mateus. E o que significa fazer uma exegese? Do grego trazer para fora, interpretar de maneira crítica esse texto.
E como que a gente faz uma boa exegese? Como que a gente faz uma boa leitura do texto? Como que a gente faz uma boa interpretação do texto? Vamos lá. A gente faz uma boa interpretação do texto, tentando descobrir o que não aconteceu. Me contem. Conta pra mim. Não foi o próprio Mateus. É atribuído a Mateus. Contem pra mim. Uma boa exegese é tentar descobrir ali o que aconteceu? Informação que o texto não dá? Sim ou não? Contem pra mim. Sim ou não? Contem pra mim e vai chamando a galera aí. Tem um monte de gente que eu tô sentindo falta aqui nessa live. Hein? É tentar descobrir coisa que o texto não conta? Não é tentar descobrir coisa que o texto não conta, porque a gente não tem como adivinhar. Não tem. É tentar descobrir se Jesus pensava assim? É tentar descobrir se Jesus realmente disse isso? Também não, porque o que Jesus pensava, no que ele acreditava, como ele vivia, são temas do Jesus histórico. E Jesus histórico é o que a gente vai pesquisar quando estiver lá em Israel em julho. Quando a gente está lendo o Evangelho de Mateus, só importa o que está escrito em Mateus. Eu posso colar de Marcos? Eu posso colar de João? Respostas que eu não encontro em Mateus? Não devo. Por quê? Porque quando a gente faz uma boa exegese, quando a gente faz uma boa leitura de um texto, a gente lê apenas esse texto dentro do seu contexto. Então, esse evangelho foi escrito para os primeiros cristãos ali do primeiro, segundo século. Então, ele tem uma intenção com essa audiência. Quem escreveu o livro de Mateus não escreveu pensando que 2022 a gente já está falando sobre ele no Instagram. Ele sequer imaginava um Instagram. Marcelo, o livro de Mateus no contexto original dá mais detalhes que as traduções? Vamos ver isso já já. Aguenta aí. Mas sempre um livro no original, com certeza, dá mais informações. E a gente vai começar com o primeiro versículo de Mateus. Primeiro versículo de Mateus, Mateus 1:1, diz o livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, essa palavra genealogia não foi deixada aqui à toa. Já é uma pista do livro de Gênesis. Então, original em grego koiné. Grego, dialeto koiné. Não é o grego clássico. Tem diferença. Então, quando a gente vê aqui livro da genealogia de Jesus, então tá colocando Jesus como faz em Gênesis, início do mundo, início da criação do mundo, tá colocando aqui Jesus nesse mesmo lugar. É uma pista. Depois ele continua assim, ó, filho de Davi, que é o rei dos judeus, filho de Abraão, que é o pai dos judeus. Então, logo no primeiro versículo, esse evangelho diz a que veio da mesma maneira que o evangelho de Marcos. Então, a gente lembra que o evangelho de Marcos é uma narrativa da paixão. Vocês lembram disso? Que é um evangelho super intenso que aponta para a paixão de Cristo, que aponta para a morte e ressurreição. Ele te empurra para lá falando de Jesus, o Messias. Aqui em Mateus, a gente tem um outro olhar para Jesus. E qual é esse olhar? De um Jesus judeu dentro de Israel, completamente conectado com a sua judaicidade, se eu posso dizer assim. Eu nem sei se essa palavra existe, gente. Ó, que problema falar essas coisas na live.
mas conectando Jesus como judeu, conectando Jesus dentro da sua história, conectando Jesus com Moisés, conectando Jesus com a Torá, com a lei. Até aí tudo bem? Então, logo no primeiro versículo, fala primeiro filho de Davi, ou seja, é o rei dos judeus, filho de Abraão, que é o pai dos judeus. Davi primeiro, Abraão depois, conectando Jesus com essa história. Até aí tudo bem? Vocês entenderam? Sim? Vocês estão muito quietos. Quando vocês começam a ficar quietos assim... Então, deixa eu voltar para minha cola aqui. Contando as raízes. Muito bem. Aí, logo depois, eu tenho muito semelhante àquilo que acontece lá no Pentateuco, bem semelhante, contando a história de Jesus, bem parecido com o jeito que conta a história dos patriarcas, o jeito de contar a história. Mateus gasta um tempo nessa história e ele foca principalmente nessa questão de Jesus, menino, ser perseguido e na matança das crianças, fazendo uma referência a Moisés. Então, quando esse evangelho de Mateus foi escrito para esse cristão primitivo, é um evangelho muito judaico, é o mais judaico de todos, que está completamente conectado com o judaísmo e trazendo a essência do judaísmo, porque a gente tem nesse evangelho Jesus o tempo todo inserido em Israel, falando com judeus, para judeus e em muitas conversas com os fariseus, que a gente já chega lá, e depois a gente termina esse evangelho super judaico, super Israel, numa mensagem que pode chegar em todo mundo. Porque quando Jesus traz a essência da Torá nos seus discursos dentro de Mateus, inclusive direcionando sobre como deveria ser essa comunidade ali já no capítulo 18, a gente tem essa mensagem de que isso aqui, na essência, é para todo mundo. Isso aqui, na essência, a lei de Moisés, na essência, é para todo mundo. É nesse evangelho que Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Tá? Até aí, tudo bem? Tudo certo? Então, logo depois que a gente tem toda esse nascimento de Jesus, esse crescimento de Jesus, esse desenvolvimento de Jesus, Jesus vai para o monte e a gente tem o Sermão da Montanha, fazendo também uma alusão ao que monte, que momento? Vai fazendo uma referência ao Monte Sinai. Então, Jesus está ali no Sermão da Montanha, colocando a essência dos mandamentos, fazendo uma referência ainda ao Monte Sinai. Além disso, Mateus é dividido em 5 grandes discursos, ainda fazendo, Moisés, isso mesmo, Leandro, ainda fazendo uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, o Evangelho de Mateus dividido em 5 grandes discursos, fazendo alusão ainda à Torá. O que Mateus está querendo ensinar aqui? Mateus está querendo ensinar aqui que é esse judaísmo, que essa maneira de ver o mundo, ela é para todo mundo, repetindo, quando vivido na essência. Só que o efeito foi contrário. O que aconteceu na prática quando esse evangelho caiu no gosto popular? Em vez de Jesus ser aquele que traz a essência dos mandamentos que te leva para a salvação, esse cristianismo primitivo começa a ver no judeu, eles já eram.
Então começa a vir um antissemitismo do cristianismo com o judeu, como se a lei foi abolida, Moisés já era, agora é Jesus. Então eles começam a trocar. Tanto é que no Evangelho de Mateus a gente tem fariseus sendo chamados de hipócrita. Eu vou falar os números para vocês aqui, muito mais que nos outros evangelhos. Então funciona assim, ó. Hipócrita no livro de Marcos, 1 vez. Em Lucas, 4 vezes. João que é só amor. O João, que é o evangelho que é só amor, nem tem, né? Agora, em Mateus, aparece 15 vezes a palavra hipócrita. E sempre associada a fariseu. Quem que eram os fariseus? Fazem ideia? Quem que eram os fariseus? As bem-aventuranças é um grande discurso, tá? É o primeiro discurso de Mateus. Começa em Mateus 5. Quando a gente faz a imersão do Vivencializa, que são 21 lições de Mateus para o dia a dia, a gente fica muito tempo nas bem-aventuranças. Quem são os fariseus? Doutores da lei, padres, quem mais? Doutores da lei. Os padres seriam equivalente aos sacerdotes. Os sacerdotes não eram fariseus. Eles ficavam lá trabalhando no templo. Tinha sacerdote que podia ser fariseu? Super, mas o sacerdote mesmo, que equivale a padre, pastor, pai de santo, né? Que é esse sacerdote mesmo, ficava lá no templo. Doutores da lei. Também. O escriba, ele tá mais nesse sentido. Porque o escriba que ficava escrevendo, né? Vocês lembram que da primeira aula, quando eu falei do trabalho dos escribas, que juntaram todo o material, por exemplo, juntou todo o material atribuído a Isaías e fez um único livro. Então, eles eram mais doutores da lei, porque estavam ali copiando os textos sagrados. Partido político, não, gente, era uma corrente do judaísmo rabínico. Se nós temos um Antigo Testamento hoje, nós devemos isso aos fariseus, os ortodoxos da época, que cuidaram, protegeram todo o Antigo Testamento e a Torá, e que cuidavam das sinagogas e que cuidavam de ensinar. E que cuidavam que todo mundo ficasse ali praticando também. A gente não sabe que linha do judaísmo Jesus seguia. Mas, para ele ter tanto embate com os fariseus, possivelmente. Os fariseus, eles começam esse movimento do judaísmo que nós conhecemos hoje. Eles protegeram a Torá, eles trouxeram também os livros dos profetas, desenvolveram o Talmud. Então, eles têm todo esse movimento religioso de proteção. Porque os saduceus, por exemplo, eles não ficavam ali lendo os profetas, é só a Torá. Então, muitas das crenças e até discursos de Jesus vêm dos fariseus. Quando a gente escuta falar, né, que Paulo estudou com quem? Quem que o apóstolo Paulo estudou? Com Gamaliel, vocês lembram? Gamaliel, não os fariseus, pessoas específicas. E aí já explico isso. Gamaliel era um fariseu, o apóstolo Paulo também. Então era uma corrente do judaísmo rabínico responsável por isso, pelo Antigo Testamento que nós temos hoje. Devemos agradecer a eles. E aí o que acontece com esse movimento da ortodoxia? Algumas pessoas são muito pragmáticas nesse movimento da ortodoxia.
Então, se é para... Não eram juízes, porque os juízes, eles ficavam em outro lugar. Esses juízes, para julgar na lei judaica, bonitinho, quando tinha um problema, eles ficavam em outro lugar, eles ficavam lá no Sinédrio. Não ficavam indo atrás de Jesus para ficar conversando e discutindo a Torá, entendeu? E aí, o que acontece? Nós somos descendentes dos fariseus, se você é judia, possivelmente. Mas estou dizendo que o Antigo Testamento que nós temos, devemos a eles, a esse cuidado, a essa proteção. Eles protegiam a Torá, eles protegiam os profetas. E eram muito pragmáticos em sua maioria, não todos, porque a gente tem outros ainda que são muito maravilhosos, como Hillel, por exemplo, que ensinava muitas coisas que Jesus também ensinava. Então, quando a gente pega a essência daquilo que Jesus ensinava e lê um pouco da essência de Hillel, é tudo muito parecido. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a Torá, né? Essa é toda a lei. Hillel também falava isso. Aquilo que não quer que faça você, não faça ao teu próximo. Agora vai e aprende. Porque essa é toda a lei, o resto é comentário. Então tem muita coisa parecida, mas eles eram muito pragmáticos. O que Jesus fazia, outras pessoas também faziam, inclusive no Antigo Testamento. Então o que os profetas vão dizer? E que Jesus repete muitas vezes em seu discurso: eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então não é exatamente o que entra na sua boca que te contamina, mas aquilo que sai também. Então você está preocupado com o que você vai comer, mas não está preocupado com o que você está falando, com o que você está pensando? Então, quando a gente fala sobre o sentido da hipocrisia, que a Josélia está perguntando aqui, não é assim, ó. Mas no Sinédrio se reuniu todo mundo. Calma que a gente não chegou lá ainda, Jonatas. Segura aí. Segura aí. Então, não é que eles não cumpriam a lei, eles cumpriam, mas o que Jesus falava era o que outras pessoas também diziam. Não basta só lavar a mão antes de comer. Você está também lavando os seus pensamentos? Vocês lavam a mão antes de comer, mas vocês estão lavando os pensamentos? Então a gente pode trazer facilmente para os dias de hoje essa coisa de hipocrisia. Porque a gente toma banho todo dia, mas está lavando os pensamentos? Está lavando as palavras? Está lavando os comentários? A gente está limpando o corpo, mas e a alma? Vocês estão entendendo? Tem uma frase, eu acho que é egípcia essa frase. Eu acho que é do Antigo Egito. Eu não me lembro, tá? Vocês me perdoem, eu não me lembro. Mas uma frase que diz assim, ó: lava os teus pensamentos nas águas do teu coração. Então isso é muito antigo. Lava os teus pensamentos. O que está te contaminando? É o que está entrando ou o que está saindo? Quantas vezes a gente também é hipócrita na internet? Quantas vezes? Então, quando Jesus estava falando raça de víboras, hipócrita, sepulcro caiado, não está falando do sistema, não está falando da corrente do fariseu, mas de pessoas específicas, pessoas muito específicas, não os fariseus. E aí, o que acontece? Cresceu um antissemitismo dentro do cristianismo e um desrespeito dentro do cristianismo por não mergulhar no Evangelho de Mateus e entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, Josélia, porque para Jesus, vou dar um exemplo, tá? Para você. Jesus estava no Shabat passeando no campo com os seus discípulos. Tava lá. Shabat é dia de descanso, dia de passear, dia de, né? Vamos relaxar. Bateu uma fome nos caras. E aí, eles não queriam perder o dia, né? Estão ali passeando, estão ali curtindo o dia com Jesus, Shabat, não precisa trabalhar. Lembrando que a galera trabalhava, porque quando a gente lê Mateus, quando a gente está lendo, né, Jesus entra no barco, sai do barco, vem multidão, parece que ninguém trabalha mais, né? Como é que paga imposto? Como é que faz as coisas? A gente tem essa impressão bem diferente. E a galera tava ali descansando, né?
Porque tudo era um trabalho. Não era assim, vai na padaria, compra pão, o pão tá pronto. Tem que fazer o pão. Tem que pescar o peixe. Tem que assar o negócio, entendeu? Então, eles estavam ali descansando, curtindo, tá? No campo. Aí bateu uma fome. Pô, você vai parar... Aí tinha umas espigas de milho ali. Tá na lei que no Shabat é proibido colher espigas. Tá na lei. No Shabat não pode colher. No Shabat não pode, tá na lei. Shabat é para descansar. Porque colher dá trabalho. E se você começar a fazer as coisas, você não vai descansar. Todo mundo que tem folga e resolve limpar a casa porque tá de folga, no dia seguinte vai trabalhar cansado, porque no dia da folga trabalhou. Não é assim que acontece? Às vezes até você ir no cinema ou fazer algum programa acaba sendo super cansativo e trabalhoso, e aquilo que você precisava, que era descansar, você não conseguiu. Então eles estavam ali curtindo. Bateu uma fome. Bateu fome, ninguém tá curtindo mais nada, vocês concordam? Não curte mais nada. Tem que comer. Não dava pra ir no restaurante. Não tinha isso. E tava na lei que não podia, de jeito nenhum, colher no Shabat. O que os discípulos de Jesus vão fazer? Colher espigas no Shabat. Eles não queriam perder aquele momento. E estavam com fome. Tava a espiga ali dando mole. Eles pegaram a espiga. Os fariseus, que também estavam passeando no campo, os alecrim dourado, estavam lá. E aí foram reclamar com Jesus. Olha só, é Shabat. E os seus discípulos estão violando uma lei. Estão comendo espigas no Shabat. Estão colhendo, né? Não pode? E aí Jesus falou, mas eles estão comigo. Vocês vão implicar com isso? Vocês vão perder o dia, o Shabat, para implicar com isso? Não especificamente Anás e Caifás. Não, gente. Pessoas aleatórias passando ali e enchendo o saco. Sabe? Fiscal da vida alheia. Entendeu? Gente aleatória. Gente aleatória. Quando eu vou postar story que eu tô sem maquiagem e com olheira porque eu trabalhei demais. Aí as pessoas vão lá e reclamam que eu tô postando story com olheira. Não pode? Aí eu voltei a usar filtro. Aí outra galera foi reclamar que eu não posso usar filtro. Mas prestar atenção no que eu digo nos stories ninguém quer, né? Mas prestar atenção. Se eu tô usando filtro, se eu tô com olheira, se eu não fiz a unha, todo mundo presta atenção. Vocês entenderam o lance? Que acontecia com Jesus o tempo todo ali no Evangelho de Mateus? Melhorou? Então, a questão ali não era que eles não cumpriam a lei, eles cumpriam a lei. Mas é só isso. E por que pro fariseu, e aí vem também o outro lado da história que ninguém comenta, né? Por que pro fariseu era muito importante cumprir tudo nos mínimos detalhes? Por que era muito importante? Porque para eles precisam merecer a vinda do Messias. Eles precisam merecer a chegada do Messias. Então todo mundo tem que fazer tudo certinho para merecer. Então Jesus estava lá e falou assim, cara, eles estão com o noivo, eles vão jejuar muito ainda, relaxa. Exatamente, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É para a pessoa relaxar, descansar no sábado. O sábado foi feito para você. Então, quando você entra numa neura de não posso isso, não posso aquilo, você perdeu aquilo que foi feito para você. Então, quando Jesus cura alguém no sábado e traz um alívio para aquele coração, ele está infringindo alguma lei ou ele está trazendo aquilo que é a essência do Shabat, que é a essência do sábado, que é o seu deleite. Porque de segunda, porque na contagem do calendário judaico é do primeiro dia ao sexto dia, né? Então você tá de domingo a sexta, de domingo a sexta trabalhando, sábado é pra você. E aí você vai ficar se estressando com a pessoa que não tá fazendo as coisas direito, que tá colhendo espiga, sabe?
Então Jesus vem trazer a essência disso, e eles ficam testando Jesus o tempo todo. O divórcio, pode? Aí Jesus fala, gente, o adultério não pode, tá claro, aí Jesus dobra a aposta, né? Porque tem a meta, Jesus vai lá e dobra. Cobiçou, você já tá errado, cara. Não é só não fazer o negócio. Você tá em casa fantasiando com a mulher do vizinho, você já tá errado. Você já tá colocando um peso dentro do seu casamento, você já tá estragando sua relação, você já tá colocando peso na sua vida. E aí não, mas eu tô certinho, porque eu nunca fiz nada, eu nunca traí minha mulher. Mas o casamento tá em frangalhos porque ele fantasia com todo mundo que ele vê pela frente. Eles ficaram chatos por medo, com certeza. Você imagina, eles estavam ali, em cima, eles estavam com o Império Romano em cima deles. Eles implorando por um Messias. Todo mundo tem que andar na linha, porque o que está falando lá atrás? Quando a gente pega lá na Torá, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão ter paz, vocês vão ficar com saúde, vocês vão ter prosperidade, se cumprir os meus mandamentos. E isso é uma lei para o povo, porque até esse momento, porque é para o cristianismo a salvação é individual, para o judeu não, ela é coletiva. Então todo mundo tem que estar andando na linha. Isso, sábado é o dia do deleite, da melhor comida, do vinho, de namorar, de passear, de brincar com as crianças e, óbvio, de fazer as orações, estudar a Torá, aprender alguma coisa para se tornar um pouco melhor. Vocês entenderam isso, gente? Foi? E aí a gente vai para um outro momento, porque aqui no Evangelho de Mateus, muito diferente da corrida de Marcos para falar da paixão, daquela intensidade de Marcos, aqui a gente tem o Evangelho que te ensina o tempo todo. Te ensina a como viver esses mandamentos que Deus deu. Afinal de contas, se você não é judeu, você pode comer carne de porco. Você não precisa lavar a mão antes de comer, se você não quiser. Você não é judeu. Mas e aquilo que realmente importa? Que são os seus pensamentos, a qualidade da sua relação. Como você está cultivando o amor ou ódio pelo teu próximo. Porque aí você vai lá dar uma oferta, mas vacilou feio com uma pessoa que está super magoada. E aí você quer pedir para Deus te dar paz. E Jesus está falando assim, não, deixa a oferta no altar e vai fazer as pazes. Quantas vezes que é para você perdoar? 70 vezes 7. Porque as pessoas erram mesmo, não tem gente perfeita. Mas se for uma pessoa perversa, e isso é muito importante, porque Jesus fala que é para dar a outra face quando for um perverso em cima de você. Então, se alguém vai te assaltar, você não vai reagir ao assalto, você levanta a mão e entrega. Se o cara te bater, aí sim você dá a outra face, é um perverso. Você não pode ir contra essas pessoas, não pode. Não resista ao perverso. Mas o teu irmão, você vai perdoar 70 vezes 7. Você também vai errar sim? Você também vai querer ser perdoado? Quantos vacilos a gente não comete com as pessoas e fica querendo muito um perdão? Porque aquela pessoa é importante para você e você realmente não fez por mal. Vocês entenderam? Então, assim, o Evangelho de Mateus, ele vem trazer a essência daquilo que Moisés colocou, daquilo que Moisés traz do Monte Sinai, de um jeito que qualquer pessoa pode seguir, em qualquer tempo. A gente faz o Vivencializa 21 dias, 21 lições do Evangelho de Mateus para agora, para o dia a dia, porque é uma mensagem universal. Então, Jesus está trazendo uma mensagem, primeiro ele coloca ali entre os judeus e depois ele traz para uma mensagem universal. E o que as pessoas fazem ao ler o Evangelho de Mateus? Ficam chamando o fariseu de hipócrita, ficam num pensamento antissemita, quando a intenção não é essa. Vocês entenderam?
Carne de porco, de fato, não é das melhores coisas que a gente pode comer. Mas quando a gente pensa no cristianismo primitivo, na Europa, porco era basicamente o que eles tinham para comer. Aí imagina se chega o evangelho dizendo, olha, comer carne de porco é pecado. Aí todo mundo morre de fome. Não dá, né? Então Pedro tem aquela visão também, que olha, agora é a essência da lição. O que importa agora é a essência. E os profetas já falavam muito disso. Quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocausto. Porque se você conhece a essência do mandamento, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe até se desculpar quando não for possível. Ok? E aí depois a gente tem Jesus estabelecendo ali uma comunidade. Quando ele fala com Pedro sobre esta pedra, colocarei a minha eclésia, o meu grupo. E aí a gente vai ter uma bifurcação entre os católicos e os evangélicos, porque os católicos vão enxergar em Pedro o primeiro papa, os evangélicos começam a enxergar o início do cristianismo. Mas o que acontece aqui é que a partir desse momento que Jesus fala da comunidade, ele começa a falar em parábolas sobre as questões de grupo. Então a gente tem logo depois, e Mateus está ensinando isso, que não tem como ter um grupo perfeito, não tem como ter uma igreja perfeita, não tem como ter uma sinagoga perfeita. Porque o joio vai crescer junto do trigo, você não tem como separar antes. Vai ter que deixar crescer. Então, como que você vai conviver? E a gente vai ter também parábolas que vão falando sobre assim, olha, cada semente vai cair num campo diferente. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente à mensagem que ela está recebendo. Tem gente que está pronta e tem gente que não está. Então, às vezes a gente chega lá no Vivencializa, tem gente que vai muito empolgado no início do Vivencializa e tem gente que já está rendido, fala assim, o que eu preciso mudar que eu não aguento mais? Eu só quero mudar, eu quero mudar de vida. A pessoa está pronta para receber aquela semente. Tem gente que está empolgado, o negócio cresce, mas depois murcha. E tem gente que vai ficando pronta aos poucos, né? A gente está sem fazer Vivencializa já tem uns meses. Aí agora tem gente lá pegando as aulas, mandando mensagem, fazendo pergunta, porque agora o negócio está entrando. Então Jesus vai falando dos grupos. Não tem como ser homogêneo, você vai viver em comunidade, é com isso que você vai lidar. Jesus está mandando a real aqui. Você vai lidar com gente diferente, você vai lidar com joio. E você vai fazer o quê? Vai sair fora? Vai abandonar? Vai abandonar o barco? O que você vai fazer com isso? Tem que aprender a conviver. Então, os discípulos estão sendo preparados para essa realidade que vai se estabelecer a partir do momento que a coisa começar a ir para a vida, a ir, sabe, para outros povos. Você vai ter que conviver. E quando a gente pega lá as cartas de Paulo, a gente vê que tem várias questões efervescendo dentro das comunidades, um monte de gente fazendo bobagem. E Jesus avisa que em Mateus o grupo vai ser assim. Então a gente tem no capítulo 18, o capítulo inteiro dizendo como tem que ser no grupo. Capítulo inteiro. E depois essas parábolas que vai falando sobre essa convivência. Certo? Dúvidas? Vocês querem que eu leia o capítulo 18? Então, gente, se decepcionar com o grupo, ó, normal. Vivencializa uma surra de desaprender. Primeiro a gente derruba, depois a gente reconstrói. Muitos. Era uma corrente judaica muito forte. Muito forte. Que cresce dentro do exílio da Babilônia. Porque, gente, a gente tem que bater palma para fariseu. A verdade é essa. O que aconteceu? O povo foi para o exílio. Então, eles chegam... Vou ler o capítulo 18. Eles chegam no exílio e como é que vai cumprir as leis dentro do exílio? Eles estão no exílio. Como que vai cumprir? Então eles começam no horário do sacrifício, vamos fazer uma reza. Eles começam a explicar como viver esses mandamentos fora da terra de Israel. Eles começam a se preocupar, a ensinar sobre isso.
Quando a gente olha antes do exílio da Babilônia nas histórias, as pessoas esqueciam fácil de Deus, porque não tinham um sistema de ensino. Então eles começam com esse sistema de ensino, com as sinagogas. É o judaísmo rabínico. Capítulo 18. Tô lendo na Almeida Corrigida Fiel. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Uma mulher jamais faria essa pergunta, viu, gente? Só para deixar claro. E Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando Jesus está falando de humilde, não está falando da pessoa que se diminui, mas da pessoa que sabe exatamente qual é o seu lugar. Então, por exemplo, quem sou eu para chegar aqui no Instagram e falar mal do cristianismo, por exemplo? Quem sou eu na fila do pão? Uma religião que tem 2000 anos de existência. Uma religião que já salvou um monte de gente. Não importa se teve momento ruim, se tem gente que não representa a essência do cristianismo, não importa. O cristianismo tem 2000 anos, eu vou fazer 38. Quem sou eu? Quem sou eu para me colocar num lugar de que eu sei mais do que isso? Então eu preciso me colocar no meu lugar e respeitar quem é maior que eu. Entender como funciona e fazer as minhas escolhas do meu tamanho. Não me colocar num lugar maior. Mas no meu tamanho. Qual que é o meu tamanho? E se eu chego diante de alguém mais jovem, com menos experiência, e me coloco abaixo, o que eu vou contribuir para o crescimento dessa pessoa? E de que adiantou eu ter vivido tudo que eu vivi se eu não posso sequer contribuir para que a vida do mais jovem seja melhor? Vocês entenderam esse lance da humildade? Entenderam? – 38, gente. E vocês deram sorte que eu tô falando. Ainda bem que essa live não fica salva. Porque se caso a mulher fizer essa pergunta, seria apedrejada? Não, porque as mulheres não perguntam esse tipo de coisa. Isso é coisa de homem mesmo, de quem é maior, quem tem o carro mais bonito, quem tem um quintal maior. As mulheres se preocupam sempre com outras coisas. Vocês podem ver que as conversas de Jesus com as mulheres nos evangelhos rolam em outro lugar. Então, vamos lá. Versículo 6. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azen e se submergisse às profundezas do mar. E aí, Jesus aqui no versículo 6 está falando exatamente isso. Quem escandalizar qualquer um desses pequeninos. Porque a gente tem que abrir caminho para quem está chegando depois. O nosso papel é abrir caminho, não colocar pedra para quem vem depois tropeçar. Então a minha vida tem que ser uma vida que abre caminho para minha filha. Eu não posso ter uma vida que vai colocar pedras no caminho da minha filha. Isso seria escandalizar a minha filha. Entenderam? Então você se coloca no seu lugar. Exatamente isso. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. Então aqui está falando das coisas que a gente precisa perder para ganhar. A gente sempre vai ter coisa que a gente vai ter que perder para ganhar. Outro dia eu falei isso nos stories, né? O que você tem que perder para ganhar? O que você tem que sacrificar
para ganhar. Então, às vezes é uma alimentação melhor, às vezes é abrir mão de doce, às vezes é não frequentar certos lugares. Não que o lugar seja errado, mas você naquele lugar, às vezes você é uma pessoa que não pode beber, porque se beber vai fazer bobagem. Então é melhor abrir mão disso do que escandalizar e atrapalhar a vida de quem vem depois. Versículo 10. Vede, não desprezem algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram, que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca? É a vontade? Claro que não. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, vocês estão vendo, isso aqui são lições de grupo. Tem um grupo aqui. Então, se alguém está vacilando, você vai lá e vai conversar com ele. Se não rolar, você vai com outras pessoas. Você vai lutar por essa pessoa. E se ela te ouvir, beleza, mas tem um limite, tá? Se não escutar, coloca para a comunidade, tenta salvar a pessoa. Se a pessoa não escutar, aí já era. Em verdade vos digo, versículo 18, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então preste atenção no que você está combinando com os grupos, hein? Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou e disse, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Jesus disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei, que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogou, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, e foi colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Você não devia igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares o seu irmão com as suas ofensas. Então aqui, dentro do grupo, se você não perdoa, depois não adianta ficar implorando para Deus que te perdoe os seus pecados. Entenderam? Sobre a pedra amarrada no pescoço, tem algo a ver com o que você está falando? Sim, Jesus está falando sobre abrir mão das coisas que te levam para o abismo. Tem que ter coragem de perder para ganhar. Então, Jesus vai falando aqui sempre do grupo. Então, essas lições aqui está falando de grupos especificamente. Então, você pode colocar isso, pensar no grupo da sua família, e você pensa isso no grupo da sua religião, da sua comunidade, no seu grupo.
Então, no seu grupo, vai ter gente que vai errar, e o fato dessa pessoa errar, você não tem que expulsar essa pessoa da comunidade porque errou. Você tem que lutar por ela, brigar por ela. Porque se uma ovelha se perde, o pastor vai largar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E as pessoas abandonam. O que as pessoas fazem no grupo no final das contas? Quem vacilou vira fofoca, vira assunto. Qualquer grupo. O Pai Nosso fala sobre isso, exatamente. Perdoai as nossas ofensas, como a gente perdoa aquele que ofendeu a gente. Será que isso é verdade? Ó, botando lenha na fogueira. Então, quando a gente vai pro Evangelho de Mateus, a gente tem lições pro dia a dia e lições de grupo. E essa coisa do grupo que é uma coisa muito judaica também. Então, quando a gente está fazendo o Seder de Pêssar, então tem um momento da Agadá que está falando sobre as 4 perguntas dos 4 filhos que são diferentes. Quando a gente está falando da festa de Sukkot, a gente tem 4 espécies para fazer a barraca. Por que são 4 espécies? Porque são 4 tipos de pessoas diferentes. E todo mundo tem que estar integrado, todo mundo tem que estar no grupo. E você não tem que desprezar aquele que chegou depois ou aquele que sabe menos. Você tem que se colocar no seu lugar, abrir caminho para quem vem depois. E honrar quem veio antes e abrir o caminho para você. Ainda que não tenha sido como você esperava que fosse, aquela pessoa abriu o caminho para você. Então, quando eu estou falando de tradução da Bíblia, ainda que algumas traduções não sejam, sabe, as melhores traduções, essa pessoa abriu o caminho, sabe? Eu tenho que honrar as pessoas que traduziram a Bíblia. Eu tenho que honrar João Ferreira de Almeida. Não ficar criticando o trabalho de João Ferreira de Almeida. Ele fez o melhor que ele podia em situação, a gente sabe, né? Numa situação completamente adversa, perseguido, com o hebraico que ele sabia na época. Não se compara ao conhecimento que a gente acabou ganhando hoje, mas acabou ganhando hoje graças a pessoas como ele. Então, sempre honrar quem veio antes, abrir caminho para quem vem depois e entendendo essas coisas de grupo. Vocês entenderam? Mateus vem muito nesse sentido. De uma vida prática, de um evangelho da vida real. Vocês entenderam? É por isso que eu uso Mateus no Vivencializa, porque é o evangelho da vida real. Certo? Dúvidas? Fala aí se tem dúvida. Eu acho que eu acabei aqui. Deixa eu olhar a minha cola. Exatamente, Josias. Então tá, gente. Então a gente se vê segunda-feira que vem. Qual que é o evangelho da segunda-feira que vem? Deixa eu colar aqui do meu cronograma. O próximo Vivencializa vai ser em junho. Vocês imaginam? O próximo a gente fala de Lucas. Semana que vem a gente fala de Lucas. E aí, se a gente terminar Lucas no mesmo dia, né? Se não dobrar igual a gente fez com Marcos, aí na outra segunda a gente vai falar sobre o cristianismo joanino. A gente vai falar de João, não só do Evangelho de João, mas de todo o trabalho de João dentro do cristianismo. Um super beijo para vocês. Até segunda-feira que vem. Agora eu quero fazer um convite. Antes de eu terminar. Quarta-feira, dia 9 de março, véspera do meu aniversário, é a aula de número 40 de quem faz o texto e contexto comigo. Que é toda quarta-feira tem uma aula que é o texto e o contexto bíblico. E essa aula de número 40 vai ser uma aula especial que eu vou atender o pedido da turma. Eu vou falar sobre os 10 mandamentos, ó, as 10 pragas do Egito e como que aconteciam catástrofes no Egito e que são muito parecidas com essas pragas, o que a arqueologia fala sobre isso, o que a história fala sobre isso. Como é a aula de número 40, eu vou deixar essa aula aberta, mas eu não vou fazer no Instagram. A gente vai fazer dentro do Zoom.
Então eu vou mandar o link para vocês, tá? Quem quiser, quarta-feira, às 8 horas da noite, aniversário da Mari, véspera do meu aniversário. Josias, meu amor, eu tô indo pro Rio. Acho que dá para tomar uma cerveja de nosso aniversário. Super beijo, gente. Até quarta e depois segunda.